Ei, coisa boa ter você aqui, que delícia! Vamos para mais um dia, mais um caso, mais um episódio, mais uma pessoa que traz aqui o seu compartilhar e recebe a nossa entrega e a gente deixa tudo disponível para você, porque o objetivo é mudar o mundo e a gente não muda o mundo de um em um, né? Então a gente libera esse conteúdo que sai de dentro da plataforma de alunos para você poder acompanhar e também mudar o seu mundo aí. É essa a nossa expectativa. Escuta só essa conversa. Bom, só contextualizar, então a gente vai falar do João. O João tem 3 anos e meio e ele tem um irmão de 5 anos e meio. Os dois foram para a escola no ano passado, em mesma escola, só que em classes diferentes. E aí, esse ano, o João, desde o ano passado, ele chora para ir, né? Ele chora bastante para ir. E veio pandemia, vai e volta, engrenou mesmo agosto do ano passado para ir todos os dias. E, assim, de todos os dias, se uma semana ele não chorou, é muito. Os outros dias foi chorando, e foi chorando mesmo. Consciente, eu mandei ele assim, com um aperto no coração, mas mandei. E aí, esse ano, o Rafael, que é o mais velho, não tá mais na mesma escola, porque o Rafael foi pro primeiro ano, e o João ficou na escolinha. E aí continua o choro, e ele chora tanto para ir, ele já fala, eu não quero ir. Eu falo, João, mas pelo amor de Deus, eu não tenho o que fazer, porque agora essa é a decisão, né? E ele vai, ele agarra, tem dias que ele não vai chorando no caminho, mas vai quando chega na escola, agarra, dá uns minutos, a professora me manda vídeo, o pessoal me manda vídeo, que ele se acalma. Só que, atrelado a isso, ele tem um jeito dele, que ele é introvertido, totalmente para dentro, e ele socializa, assim, ele seleciona as pessoas que ele quer socializar, e bem devagar, bem vagarosamente. E também, ele chupa o dedo, né, acho que é uma certa muleta aí para ele, principalmente em momentos que ele não está bem, que ele está totalmente desprotegido, eu acho que ele vem com o dedo. E eu, de todas as formas, já passo por ele por psicóloga, ele vai mesmo assim, vou ver se eu busco outras escolas, mas é uma mescla de tudo, você percebe no rosto dele que ele não está bem lá. Só que aí eu tento entender se realmente ele não está bem lá, ou se é o jeito dele, ou se ele brincar sozinho, tá tudo bem, ou se ele chorar para ir porque ele não quer separar da gente, tá tudo bem, mas que vai ter um final feliz, porque até hoje está muito difícil para mim, ou para o meu marido levar ele para a escola, ou, sabe, no mais, ele é uma criança bem, é feliz, sabe, ele brinca, ele come bem, ele faz, mas esse jeito, esse negócio de, parece que não se adaptou com a escola, eu não sei, ele entra na porta, assim, ele trava e começa a voltar para trás, e você vê aquela carinha chorando, você fala, meu Deus do céu, e eu aplico tudo que eu sei, que eu não sei, o que eu acho que tá certo, o que eu acho que não tá. E aí é isso, sabe? É Sim. isso, não querer. E também a gente conhece um pouco da PNL e você sabe o que isso pode causar lá na frente. Aí você fica, ai meu Deus, o que você faz? Né? Nasce de Uhum. novo, sei lá, fica em casa para cuidar da criança. Adoro Tati. Tati é muito engraçada. Ô, Tati, querida, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei com vontade, por isso eu quis bater esse papo aqui. Como é que a escola tá com isso? Eu queria que eles tivessem um pouquinho mais assim, vem aqui, sabe? Me apoiando no, sei lá, ter alguma psicopedagoga ou ter alguém acompanhando mais de perto isso. Eu não sinto isso. Eu peço os vídeos, eu peço foto, elas me mandam. Mas tá assim, sabe? Parece que é só mais um. Uhum. Ele não vai parar, uma hora ele vai parar. Aham. E isso tá me incomodando. Isso tá começando a me incomodar. Então, aqui nós chegamos num ponto que foi o motivo pelo qual eu te chamei para conversa, né? Porque eu poderia escrever o que eu vou te falar agora, depois disso, mas eu queria saber esse ponto, porque assim, é, a sensação que me passou quando você escreveu é que existia uma ação tua, uma ação da criança, mas falei, e a escola? O que a escola está fazendo para ajudar, assim, tipo, porque é um trabalho em conjunto,
muito esse processo, sabe? Se a escola é atraente o suficiente, é envolvente o suficiente, interessante o suficiente, se ele criou vínculo com a professora, se a professora está interessada nesse vínculo com ele, uma criança que é mais introvertida, que é mais talvez melancólica, que precisa talvez mais desse chamego, só tem 3 anos e meio, vamos combinar, não estamos falando de um menino de 8, né? Estamos falando de um menino de 3, né? Então, é uma criança quase que vai para a escola buscar a continuidade da mamãe, né? É uma criança que ela precisa de uma outra figura ali, terna, carinhosa, sensível, que atenda um pouco mais as necessidades dele nesse jeito de ser, né? E se aí eu chego lá, eu tenho uma escola que eu sou tratada como mais um na multidão, então eu acho que aí nós temos a questão principal. E teve um ponto interessante que quando ele começou ano passado, ele já começou com uma professora mais troncudona, assim, sabe, mais direta. E o João não dá com gente assim, né? Ele precisa de alguém que seja mais mãezona mesmo, como você disse. E ele já teve uma experiência dali, né? Então ela fala mais pá. E ele mesmo já trouxe isso para mim. Ah, a professora brigou comigo, aí eu pedi para mudar de professora. Foi no começo legal, mas depois de novo. Então, para mim, eu já tenho meio que formado, que aí ele já pegou ranço da escola, mas talvez dessa escola, sabe? Você assim? veja que nós temos para uma criança de 3 anos as experiências de referência, né? Então, assim, as primeiras já não estão sendo interessantes, entende? Então, assim, porque por que eu ia te escrever, Tati? Eu ia te escrever assim, cria uma rotina legal, que ele chegue fazendo um game na escola, que o último passo do game seja entrar na escola feliz. Mas, cara, deixa eu entender um pouco mais, como é que está a relação com a escola está suficientemente potente para ele querer estar lá? Porque por mais introvertida que seja uma criança, se a escola atende a necessidade dele, a coisa vai acontecer. Não é para ficar tanto tempo de sofrimento cada vez que chega na escola, entende? Então, é isso que me chamou a atenção, a duração, porque o episódio em si, em pouca duração, é parte do game, né? Ruim, às vezes a gente consegue fazer diferente, mas beleza, se fosse mas o tempo que você está trazendo, que está durando... Eu falei, eu quero ter um pouco mais de informações de como a escola está lidando com isso, de como isso está acontecendo, porque parece que, né, a escola não está conseguindo dar para ele o que ele precisa. Eu acho que não. Por isso que eu vou levá-lo para conhecer novas escolas. Já faz parte, então, do seu plano olhar eu tomei essa decisão ontem à tarde, à noite, e estou compartilhando agora aqui contigo, porque eu não vejo outra saída, sabe? Eu não vou ficar insistindo nisso. E por mais que ele esteja passando por um acompanhamento psicológico, ele é muito novo ainda. Imagina, né? Não vai mudar assim. Não é ele que precisa de ajuda. Não. Exatamente. 3 anos e meio, não. Né? Não. Claro que sempre, psicóloga, né, uma pessoa competente sempre ajuda, ressignifica algumas coisas, trabalha algumas questões que seria mais interessante a gente aprender para a gente fazer, para a gente não ficar dependendo dela, né? Mas enfim, mas não é esse o ponto. Então que bom. Então eu acho que a gente chega junto numa mesma ideia, assim, de olhar um pouquinho mais outras opções, não ficar refém dessa e nem batendo tanto cabeça, insistindo tanto tempo numa coisa que, puxa vida, né? Não tá nos atendendo, nem você como mãe, nem a ele. Não traz prazer para ele, né? E é um lugar que ele fica boa parte do dia. Poxa, então, né? Tem que ser prazeroso, bom, né? Sim. Tem que ser bom. Tomara que isso dê certo. Agora, se não der, não sei como é que ele vai fazer. Eu acho que para dar certo, existem algumas coisas que a gente precisa olhar, sabe? Tem várias coisas que eu uso quando eu vou em busca de uma nova escola, sabe? Então, uma é a minha observação mesmo das crianças, como elas estão lá enquanto eu estou fazendo a visita, assim, né? Se as crianças estão felizes, se estão bem, se estão alegres, se estão soltas, assim, né? O espaço físico, se elas não ficam aprisionadas, né? Confinadas, ainda mais com 3 anos, com carteira uma atrás do outro, olhando para a nuca do coleguinha. Não, pelo amor de Deus,
né? Ele falou para mim que ele não gosta de ficar na sala. Eu falei, pronto, então vou ter que Então, arrumar uma escola que seja no meio da natureza. se você achar quanto mais livre, Certo. alternativa, com 3 anos, quanto mais doida, melhor, entendeu? Mas, nossa, você fala, nossa, que louco isso aqui, é bom, essa é boa, para 3 anos é ótimo, entendeu? Depois com 8, 9, aí precisa talvez entrar no esquema da vida aí, porque às vezes, né, não sei, às vezes a gente... O meu nunca estudou numa escola muito padrão, não, agora que tá, Tá adorando. e ainda assim não é tão padrão essa escola, sabe? Ela é Uhum. um bom meio termo, como eu gosto de dizer. Para mim é um bom meio termo entre o alternativo e o padrão, sabe? Eu nunca consegui, né? Porque eu ia, olhava, né? Não vai. Mas não estou falando contra, não, porque escola é Sim, sim. serviço e em escolas padrões tem umas professoras, uns seres humanos que são incríveis e a mágica acontece, tá? Mas então uma coisa é olhar um pouco isso, olhar um pouco o ambiente. Uma criança de 3 anos não é para ficar na sala mesmo, com um lápis e papel na mão, não é. Isso Pois daí é é. o que menos tem que acontecer na vida dele, né? Com 3 anos. Algumas perguntas-chave. Como que a escola lida quando acontecem conflitos? Quando a criança não atende o que é para ser feito. Então, se a escola começar a falar em castigo, advertência, cantinho, chama os pais, bilhete na agenda, não resolve, bicho. Né? Isso se a Não. gente tiver escolha, tá, Tati? Estou falando do mundo ideal. Às vezes a gente não tem escolha e a gente vai numa escola dessa, mas procura qual professor que eu quero. Deixa eu conhecer os professores do grupo 3 aí, todas as opções para eu ver o que eu quero. Né? Sabe? A gente às vezes tem níveis de escolha na vida. Tem momentos que a gente Uhum. tem mais, tem momentos que a gente tem menos, mas a gente vai trabalhar com aquilo que a gente tem, pegar o que eu estou falando e adequar à realidade, né? É. Ao que é possível. Não vamos criar expectativas impossíveis e daí ficar triste com qualquer coisa que eu conseguir, né? Não. Vamos pegar tudo que a Isa está falando e ver o que encaixa aqui na nossa realidade e tentar achar uma coisa que nos atenda, né? Então, isso também é legal. Outra coisa legal é perguntar se os professores têm treinamentos de inteligência emocional, de educação afetiva, disciplina positiva, criação com apego, essas coisas, né, que a gente tem Uhum. aí também. Saber se a escola fizer cara muito de interrogação, não sabe nem do que você está falando, né, desconfie. E se a escola mostrar que parece íntima do assunto, maravilhoso. Então, você vai perceber isso também no trato e tal. E aí é muito legal ir trazendo o que vocês já viveram. Eu acho que em todas as escolas que você visitar, vale. Outra coisa importante de olhar na escola, se a escola fica só falando para você ou se ela te escuta. Escolas É. que só querem te vender, você entra, você não fala nada de você. Elas não fazem pergunta da tua vida, da tua família, da tua criança. Elas querem mostrar o ambiente, mostrar não sei o quê, mostrar como é que faz, mostrar não sei o quê, mostrar, falar, 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 vender, 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 né? Sim. Cuidado, né? Não estou dizendo que é assim, é só foi assim já significa que é ruim. Não, mas presta atenção, veja se é uma coisa daquela pessoa ou se realmente a escola é dessa, né? Porque tem escolas que vão querer te ouvir, que vão querer saber como que você, em que momento vocês estão, como que está vindo essa criança, o que que a gente precisa para recebê-la, sabe? Então tudo isso Sim. começa a contar um pouco do contexto de vocês, veja se há interesse, boa vontade de ajudar a sua criança, né, nesse processo. Eu acho que tudo isso são pontos que vão te ajudando nessa nova escolha, né? E acho que se você for em cada opção que você tiver e passar por esses pontos que a gente colocou, eu penso que você vai conseguir falar, não, de tudo isso, eu acho que aqui é Eu um, e é ele, um, né? Que eu vou levar ele é, comigo. com 3 anos, eu não sei se eu levaria em todas, sabe? Não tô, talvez fique cansativo. Ele nem vai É, lembrar da primeira, quando ver a terceira, quarta. Aí você vai ficar perguntando, ele não vai saber nem, talvez, se posicionar, né? Às vezes é bom levar até para ver. Eu lembro uma vez que eu visitando uma escola com Petros pequeno, ele pegou umas canetas que estavam assim num porta-canetas, mexeu, a mulher pegou a caneta e botou de volta no lugar, assim. Pronto, ele não sabe perguntar mais nada. Então, ele não pode nem mexer nas canetas do porta-canetas. Mais um pontinho nas minhas notas mentais, né? Não significa que eu tiro a escola inteira por isso, porque isso Sim, pode ser um ponto daquela pessoa que me atendeu.
Mas, opa, um pontinho de atenção. Então, não sejamos, né, levianos, né, superficiais, assim, mas são pontinhos que a gente vai somando, né, para tirar uma conclusão depois. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que Tá faz bom. sentido, sim, você olhar outras opções, né, com cuidado, sabendo que, assim, a gente precisa acertar agora, Sim, né? exatamente. Então, fazer a Não pode transição ficar bastante assim. cuidado, né? Porque se ele já vem com duas experiências, né? Da professora do ano passado, mais esse ano que não tá legal, então agora a gente precisa dar um tiro certo, né? Para não, né? Ah, eu vou me chicotear se der errado, não. Mas a É gente vai com tentativa, né? bastante consciência para minimizar o risco de errar, Sim. né? E vamos, e construa com ele também a passagem, prepara ele, né? Contando historinhas de um passarinho, de um bichinho, que não sei o quê, e depois que foi para outra escola, e que foi bem interessante, bem legal, vai preparando, quanto mais ele puder ser preparado para isso, que ele visite a escola quando você tiver decidido, se ele puder ir 2, 3 vezes antes de se mudar para a escola nova, no temperamento dele, na forma como ele funciona, é muito importante fazer um preparo, porque esse é um perfil que ele, até estando ruim, mas sendo conhecido, às vezes ele se sente melhor do que no novo desconhecido, mesmo que seja ainda, sabe? Exatamente. Então, assim, construir essa mudança com ele, deixá-lo firme, confiante, né? Perguntar para ele: você está pronto? Podemos ir essa semana? Sei lá, dar um tempo maior para esse processo, para digerir a ideia, né? Que ele vá 3, 4 vezes lá antes de se mudar definitivamente. Nessas 3, 4 vezes, se ele já puder conhecer a professora e criar Melhor. algum vínculo com ela, ou algum amiguinho que vai estudar na mesma turma, se ele puder. De repente, se ele tiver amigos de outra escola e você puder Uhum. visitar as escolas destes amigos, isso também pode ser muito bom para essa criança com este perfil, tá? Tá. Gente, eu estou considerando algumas coisas com a Tati com base em conversa que a gente já teve em atendimento. Então, eu lembro de quem a gente está falando, eu lembro do que ela já me trouxe do João, por isso que eu estou falando nesse nível assim com ela, tá? Só para vocês entenderem a contextualização, né? Então, eu lembro bastante detalhadamente das descrições do evento no hotel, dos meninos indo brincar com a recreação e o João. Caramba! Eu lembro, tá? Tem coisa que eu não lembro. Acontece, às vezes, eu tô falando com alguém que me escapou, realmente não ficou. Mas algumas coisas eu lembro e eu lembro exatamente da nossa conversa, Tati. Então, o que eu tô te falando agora tem também conexão com Sim. o que a gente construiu antes. Então, acho que é muito importante para o perfil dele essa transição, acho que pode ser positiva, mas ela precisa ser conduzida. Então, olha quanta coisa para a gente dar conta, né? Mudar é a melhor opção? Me parece que sim. Então, a escolha de um novo lugar é muito relevante e a forma como mudar, porque senão eu vou mudar, que é a melhor opção, mas eu faço de uma forma que eu acabo com tudo. É. Então, é muita Abrupta, coisa para né? dar conta. É. Que seria ótima para mim, para você, para o mais velho, poderia ser ok para qualquer um, mas pode não ser ok para ele. E agora a gente está lidando com ele e a gente precisa fazer o que é ok para ele, né? E é Sim. tão diferente do que é ok para nós, que eu preciso pensar 10 vezes para ter certeza que eu estou considerando o que é ok para ele. É ver que vai estar lá, que vai experienciar toda. Eu Vai ter preciso, um porque trauma de eu novo. tenho um padrão tão diferente do dele, que para eu alcançar o dele, eu preciso pensar 10 vezes. Cada vez que eu pensar, eu vou acrescentar, eu não tinha pensado nisso. Tem mais isso para dar conta. É isso, gente. Vamos juntos, cada um buscando o que consegue extrair para si, para sua realidade, para o seu momento, para sua vida, com filho, sem filho, com adultos, com crianças. A gente pode usar esses aprendizados para muitos contextos da nossa vida. É só ter um pouquinho de flexibilidade e fazer alguma adaptação que a gente usa esse aprendizado em muitas áreas da nossa vida, viu? Um beijo, gratidão sem limites por acompanhar. Te espero nas redes sociais. @isa.minatel no Instagram, no TikTok e youtube.com/isaminatel para você se inscrever e acompanhar tudo que a gente disponibiliza lá. Muita transformação de forma gratuita nas redes, viu? Um beijo, fica com Deus, até a próxima. Tchau!